Eleições 2016. Sabatinas com os candidatos no Bom Dia Matão. A maior cobertura das eleições 2016. Está no ar a série de sabatinas envolvendo os candidatos a prefeito da nossa cidade. São dois, como nós sabemos, Edinardo Schettini e Cidinho, do PT. E ambos serão sabatinados. De acordo com o sorteio realizado, caberá esse primeiro dia de sabatina ao candidato Cidinho, Aparecido do Carmo de Souza, atualmente vereador, mas com longa carreira política em nossa cidade, sobretudo como legislador, e que agora pleiteia a prefeitura de Matão. Nós vamos lembrando que essas sabatinas, tanto a de hoje quanto a de amanhã, serão compostas de 3 blocos, o primeiro e terceiro blocos, dedicados a perguntas dos eleitores, dos moradores, da população, dos telespectadores e ouvintes, perguntas previamente gravadas, tratando sobre questões de interesse, evidentemente, do bairro dele, da região dele, do dia a dia desse mesmo cidadão, e perguntas dos jornalistas no segundo bloco, na metade da sabatina. Assim será com ambos os candidatos, o que, de qualquer forma, tanto no primeiro quanto no terceiro blocos, não impedirá que a gente faça também inserções, que a gente faça algumas perguntas, ainda em sequência a pergunta dos telespectadores. Isso será possível fazer? Então, como eu disse, são 3 blocos e o nosso propósito, que fique bem claro, não é tratar de picuinhas, de coisas que interessam lá para os bastidores das coligações, mas não interessa para o cidadão. Nosso propósito é o esclarecimento do voto do eleitor, e para isso não há outro modo mais oportuno e inteligente do que tratar sobre o que os candidatos pretendem fazer pela cidade para corresponder à expectativa da população e como fazer, levando em conta as dificuldades que todas as prefeituras estão passando. De modo que esta série de sabatinas tem esse propósito, ou não apenas, eu diria que tem o grande propósito de esclarecer, tem o grande propósito de contribuir com o esclarecimento do voto da nossa população, em cumprimento ao nosso dever, à nossa obrigação de informar e esclarecer. Bem-vindos, então. Faço aqui o registro da presença do candidato, acompanhado da sua assessoria, da sua vice também, se faz presente. E, a partir de agora, nós temos aqui, nesta abertura, alguns instantes da sua saudação. Candidato Cidinho, muito obrigado, antes de mais nada, pela sua presença e um bom dia. Muito bom dia a você, Daércio, bom dia a todos os colaboradores aqui da Rádio Saudades, todos os telespectadores, também ao nosso querido Dr. Luiz Francisco Fernandes, que me acompanha, o Pelanca, a sua esposa, a nossa querida candidata a vice-prefeita, doutora Meire. Prazer estar aqui com vocês. Quanto mais breve nas respostas às perguntas os candidatos forem, mais perguntas poderão responder. O tempo será de até 5 perguntas serão incluídas, mas poderão ser 2 ou 3 ou 1, vai depender da dinâmica do próprio candidato. O senhor tem, então, a partir de agora, 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito de Matão. Pois bem, Daércio e todos os ouvintes, a minha candidatura, ela traz um histórico do ponto de vista da minha individualidade, modéstia à parte. Eu acredito que toda candidatura, quando assim se coloca, é necessário que se haja uma análise também disso, porque a personalidade ela se dá na vida profissional, na vida familiar, na vida social e também na condição de candidato. E aí as pessoas que me conhecem sabem da minha luta até mesmo antes de estar inserido na vida pública. E na vida pública trago a experiência de 6 mandatos de vereador, 2 vezes presidente da Câmara, aprendi com o prefeito Adalto e com o prefeito Chico, obviamente, em seus governos, e, portanto, me sinto na condição de poder ser prefeito da nossa querida cidade, a cidade que eu nasci, que acolheu meus antepassados, uma cidade pujante que tem pessoas de bem, como tem toda uma relação de interlocução com os setores da sociedade, que nos ajudará, com certeza, a ser um bom prefeito da cidade. Por isso, muito então, bem. É que me coloquei. Muito bem. O senhor tem, então, a partir de agora, 8 minutos, né, nesse primeiro bloco. O senhor próprio terá essa incumbência de, mediante aqui as cerca de 20 perguntas que estão numeradas aí diante do senhor, fazer o próprio sorteio de cada uma delas, e cujos números corresponderão, pode sortear já. Vamos lá, então. Corresponderão às perguntas já dos nossos telespectadores. 3. Número 3. Número 3 é a pergunta de Nelson Micheloni, ela é do Santa Rosa. Me chamo Nelson Micheloni, sou do Santa Rosa, moro aqui há uns 19 anos, e eu queria saber por que aqui no
na praça do Santa Rosa nunca se falar em fazer um banheiro, que é muito importante para o pessoal daqui. E também sobre aquele, como é que chama? Academia, que também puseram em todas as praças, e aqui no Santa Rosa é sempre esquecido. Pois bem, senhor Nelson, prazer poder estar respondendo a pergunta do senhor. A questão de praças tem recebido uma atenção dos nossos governos, muitas delas sendo revitalizadas. A questão da instalação de um banheiro público na praça, obviamente que isso, o Cidinho Prefeito vai discutir com a comunidade a viabilidade de se fazer assim ou não. Agora, a Praça da Vila Pereira, há necessidade sim de fazer uma revitalização, fazer uma iluminação baixa, como está sendo feito em várias outras praças da nossa cidade. Está no nosso programa de governo a proposta de deixar a nossa cidade cada vez mais bela, mais bonita e equipar as nossas praças todas, inclusive com equipamentos de academia do ar livre. E está previsto, inclusive, a instalação de uma academia de ar livre naquela praça. Acredito até que ainda esse ano haverá de acontecer. Isso não acontecendo, Cidinho Prefeito pode ter certeza que terá uma atenção muito especial. Vamos à próxima pergunta. Pode sortear, Cidinho, por gentileza. Número 8. Número 8 é o nosso ouvinte e telespectador. Quero lembrar que a TV está transmitindo ao vivo nesse momento, no canal 58. Este é o ouvinte José Jurandir Coelho, do Jardim Itália. Meu nome é José Jurandir Coelho. Eu queria saber de vocês, candidatos a prefeito, vocês vão cumprir com as propostas que vocês estão falando em campanha. As nossas propostas, seu Jurandir, estabelecidas no plano de governo, obviamente que nós temos um plano. Esse plano poderá ser alcançado tudo aquilo que está estabelecido e que poderá também, dependendo da circunstância, da condição econômica e tal, até porque o nosso plano é pensado para 4 anos e não é um plano pequeno, é pensado em algo que possa realmente responder à altura da necessidade que a nossa cidade precisa. Agora, ainda que ele seja extenso do ponto de vista daquilo que propomos, mas também ele é conciso do ponto de vista da realização. Portanto, se eu estou dizendo aqui algo, e quando você pensa para 4 anos, também tem que ser, ainda que seja extensivo no ponto de vista daquilo que queremos, mas também a necessidade de pensar na viabilidade da proposta. As nossas propostas são possíveis de serem realizados, até porque a minha candidatura representa a continuidade de um governo exitoso que, portanto, está todos os equipamentos instalados, a nossa malha geográfica da cidade, quer seja do ponto de vista de obras, de projetos, de programas e programas sociais, programas educacionais, tudo está devidamente no seu lugar. Quanto à nossa candidatura eleita, nós daremos continuidade ampliando, modificando, corrigindo quando for necessário. Estou muito convicto disso, senhor Jurandir. Não plantamos esperança nas nuvens. Estamos com os pés na realidade e vamos realizar. Próxima pergunta, o senhor pode sortear e vamos ver a correspondência aqui de quem é a pergunta. Número 17. Número 17 é a pergunta de Milton Batista, ele é do Bairro Alto. Fala, Milton. Doutor Batista, queria saber do próprio prefeito de Matão, o que vai com o hospital aqui do Barrola, o que vai fazer? O que vai acontecer? Que há muito tempo que está aí, até agora a gente não sabe de nada desse hospital, não funciona, queria saber o que vai acontecer, isso aí, do próprio prefeito. Milton, essa situação, ela perdurou por mais de 30 anos em governos anteriores ao nosso. A partir do primeiro governo do prefeito Adalto, já no segundo governo, iniciou-se a construção de uma estrutura grande e ampla, uma estrutura que inicialmente será instalada a unidade de pronto atendimento. Aliás, já está se instalando os equipamentos, já está se instalando o sistema elétrico, a instalação de gerador, e nós vamos ter aí um pronto de atendimento à saúde extraordinário, não é? É uma obra que realmente demorou por tempo, a partir também do início dos investimentos feitos pelo prefeito Adalto e dando a sua continuidade no prefeito Chico, portanto, demorou porque é uma obra grande. E no Hospital do Bairro Alto, nós vamos instalar o Centro de Especialidades no pavimento superior. É um prédio, como eu disse, uma estrutura grande. No térreo será instalada a UPA, depois o centro de especialidade, tudo devidamente conforme manda as normas, com acessibilidade, e também no anexo ali nós levaremos o SAMU. Então, uma região que foi pensada tecnicamente, com viabilidade e facilitação, tanto de acesso como quando a necessidade de se sair dela com urgência e emergência.
Portanto, meu caro Milton, em breve, inclusive, haverá de se iniciar a prestação de serviço através da unidade de pronto atendimento. E nós temos cerca de 5 minutos transcorridos para 3 perguntas já respondidas. A próxima, por gentileza, candidato Cidinho. 14. A 14. Pergunta 14 dos nossos telespectadores. Leonardo da Conceição, Vila Cardim. Vila Cardim. Aqui, então eu gostaria que o prefeito ele mexesse com o preço da água, que o preço da água tá muito caro o preço da água. Antes eu não pagava isso aí, eu pagava 18, 20, agora eu pago 48, 50 e pouco de água, né? Então eu gostaria que ele mexesse com, resolver os problemas do preço da água lá, né? Que tá um pouco alto. Pois bem, essa situação é uma situação bastante complexa, já foi debatida ao longo de muito tempo, não é? E eu não poderia ser aqui incoerente com o histórico dessa temática colocada, não é? E tudo isso está devidamente contratado, pactuado, de acordo com a necessidade de um equilíbrio financeiro por parte da empresa concessionária, de acordo com a necessidade que o poder público teve que fazer a concessão do serviço de abastecimento e afastamento de esgoto, que foi consequente da concessão de tratamento de esgoto. Fez-se a concessão do tratamento de esgoto com preço elevadíssimo, o que comprometeu o erário público, ou seja, o orçamento, as finanças do município. Apenas para um exemplo, de uma receita em que a autarquia Caema tinha, vamos dar um exemplo, R$1 milhão, aproximadamente 700 mil era para tratar esgoto. Portanto, não havia, em hipótese alguma, a condição do município continuar gerindo todo o sistema, por isso fez-se a concessão. Considerando, como eu já disse, a necessidade de um equilíbrio financeiro para tornar-se viável a iniciativa privada vir para o serviço, é que houve a alteração nos valores. Mas veja o senhor, né, um valor dessa natureza, muito provavelmente é acima de R$47, o senhor está tendo um consumo provavelmente de 11 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, nesse valor. Veja o senhor que a empresa do Estado, que é a Sabesp, não veio participar da licitação porque ela entendeu que teria condições de fazer por um valor menor do que a própria empresa que hoje atua no setor em Matão. Portanto, discutir o valor é possível sim, quem sabe nos próximos anos a gente ir amenizando através de uma negociação com a empresa concessionária em não repassar os valores inflacionários. Evidentemente, eu estou dizendo, é possível o diálogo e a tentativa. Agora, evidentemente que a empresa está respaldada num contrato feito. Bem, nós temos aqui já avançado o tempo em 7 minutos e 30, 7 minutos e 40. Isso permite uma próxima pergunta, desde que a resposta seja muito breve, candidato. A próxima, por favor. Ok, número 1. Número 1 de José Carlos Castor, da Vila Pereira. Meu nome é José Carlos Castor, moro aqui na Vila Pereira, na Antônio Leão. Eu queria fazer uma pergunta para os candidatos agora, que todos querem ganhar. O que eles vão fazer a respeito sobre posto de saúde, que você vai marcar uma consulta, depois de 3, 4 meses que você vai conseguir essa consulta. O que eles vão fazer a respeito disso? A questão de saúde é uma situação também complexa, de difícil lida, não apenas no poder público, mas também na iniciativa privada. É bem provável que mesmo em algumas especialidades, quando você procura um convênio, também há morosidade para o atendimento. Mas nós estamos trabalhando bastante. Nós temos o programa Mais Médico, pretendo continuar, evidentemente, incentivar, levar para alguma localidade que ainda não tem, apesar de que toda a cidade está permeada com esse atendimento. Nós temos 29 pontos de atendimento à atenção básica na saúde. Então, meu caro amigo, desse candidato aqui ser eleito, nós vamos investir cada vez mais em saúde e a nossa cidade é nota 10 e nós não podemos perder a qualidade. Por isso está aqui o nosso compromisso. Muito bem, nós avançamos nesse primeiro bloco em 1 minuto, além dos 8, o que não tem problema algum. Assim a gente compensa amanhã o primeiro bloco em mais 1 minuto ao candidato Schettini, entrevistado de amanhã. Mais interessante e bom é que as 5 perguntas foram possíveis, né, dentro desse primeiro bloco, e é muito bom. Nós voltamos em 1 minuto apenas, e aí no segundo bloco nós é que faremos as perguntas ao candidato Cidinho Sabatinado de hoje, na cobertura das eleições 2016 da Saudades TVM e Portal Saiba Já. TVM que está ao vivo nesse momento no canal 58. Você pode sintonizar e acompanhar este programa, esta entrevista nesse momento ao vivo, também através do Portal Saiba Já, pela internet e aqui no rádio em 90,9. Voltamos em 1 minuto.
Matão Auto Center. O Auto Center de Matão que atende você e seu carro com os melhores produtos e serviços. Pneus novos, multimarcas, alinhamento, balanceamento, som para o seu carro, acessórios, instalação de insufilme. Tudo com o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Matão Auto Center, Antigo Kelson, Avenida Domingos Schiavetto 380, Jardim Balista, fone 3382-3123. Na hora de sua refeição, escolha Terceiros Restaurante. Comida caseira com cardápio variado. Servindo almoço de segunda a sábado. Sistema self-service e completo Marmitex. Vários tipos de pratos quentes e saladas. Entrega de Marmitex em sua empresa. Entre em contato hoje mesmo. Terceiros Restaurante. Laerte José Taralo Mendes, 1275. Marginal da Vila Pereira. Fone 3394-3152. Tecmed, Medicina Ocupacional, realiza exames médicos para o trabalho, exames admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho. Realiza também exames complementares, como por exemplo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria e exames laboratoriais. Entrega dos exames com agilidade para a sua empresa. Atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Avenida 15 de Novembro, 237 Centro, 3384-387. Eleições 2016. Sabatinas com os candidatos no Bom Dia Matão. A maior cobertura das eleições 2016. Oito horas 21 minutos. Essa é a sabatina com os candidatos a prefeito, hoje com o candidato Cidinho, pela TV Matão, canal 58, pelo portal Saiba Já, através da internet, e aqui nos nossos estúdios, através da 90,9, chegando até você com as propostas dos nossos candidatos, o tratamento igual a cada um deles, nas sabatinas de hoje e também de amanhã. Esse primeiro bloco será destinado a perguntas nossas aqui dos jornalistas, portanto, aqui da emissora, e eu, para isso, destaco Luiz Esteves para a sua pergunta inicial ao candidato Cidinho. Embora o candidato já tenha se referido ao hospital, eu queria também completar, o Daércio, para dizer que esse problema se arrasta há muito tempo, né? E eu queria saber do Cidinho, por exemplo, né? Porque até agora, né? Já teve os 8 anos, mais 3 anos e mais 3, mais os 4 anos anteriores, não foi concluída essa obra. O que está faltando para essa obra ser concluída e para ser efetivada? E também aqui a obra do SEC, que também ali está parada há muito tempo. Eu queria saber se você concorda, se foi dinheiro jogado fora até então. Não, em absoluto, em hipótese alguma. 2 obras de uma relativa complexidade, no caso do Bairro Alto. A grande justificativa que podemos dar, e de forma concreta, o porquê não a instalação da UPA anteriormente, não é? Estava prevista para isso ser feito em anos anteriores. O que ocorreu? A falta de recurso. Por que falta de recurso? Além da crise toda, nós tivemos uma conquista, eu sempre digo isso, uma conquista do servidor público municipal, que onerou a folha de pagamento para cima de R$2 milhões mês, considerando os encargos sociais. São recursos que estavam previstos para serem investidos na manutenção da unidade de pronto atendimento, a UPA, não é? Então, depois de todo esse período em que se continuou a construção, se continuou as instalações do prédio e mais a adequação em relação à questão do erário, das finanças do município, não é? Nós, então, haveremos de fazer a instalação. Agora, nós tivemos por muito tempo, inclusive antes dos nossos governos, é por isso até que o tempo remota, né, foram mais de 20 anos que aquela obra ficou no alicerce, né? E com relação ao SEC, é uma obra pensada para a cidade, para o futuro, né, para os nossos filhos, é uma obra pensada para mais tempo, não é uma obra pensada apenas para o momento, não é? Então precisa realmente de tempo, até porque os recursos ali, na maioria deles, foram investidos recursos do próprio município, porque há dificuldade numa obra com aquelas características, com aquelas condições, há dificuldade de ser realizações de convênio com o governo federal, governo estadual, até mesmo para você direcionar para lá emendas parlamentares, né? Então é por isso que se demorou. Agora, nós temos pouco para finalizar, dando a possibilidade de utilização. Se eleito for, pode ter certeza que nos primeiros meses, se não no primeiro ano, nós haveremos de iniciar a utilização, pelo menos, de uma parte daquele local. Cidinho, as administrações petistas até aqui, ao longo de todo esse tempo, se ampararam, de certa forma, em boa parte até,
também nas esferas aí, na esfera federal, principalmente, onde encontrava lá gente do próprio partido, o presidente Lula, o presidente Dilma, enfim. E desta vez, se você, se eleito for, como você próprio disse, terá pela frente aqui uma situação um pouco diversa nesse aspecto. E teremos lá um governo que não é mais petista em Brasília, um governo paulista que é PSDBista, embora esses governantes não devam destinar aí os benefícios e tudo levando em conta o partido, porque ele está governando para um país ou para um estado, né? Mas a gente sabe também que isso é um facilitador quando há essa mesma identidade aí, que você não vai ter mais agora. Diante disso, eu pergunto, e até mesmo com uma Câmara que, se você se eleger, certamente vai ter bancadas ali bem divididas, né? Como é que você vai trabalhar isso tudo com essas esferas todas aí, se eleger? Diante de um quadro muito possível, se você se eleger, ser uma Câmara dividida, um governo do Estado que não é do seu partido e um federal que também não é mais. Tá certo. Eu penso que o governo que se instale de uma forma ilegítima, desculpa, em Brasília, não é? Isso é o nosso entendimento, é um governo que vai fazer o Brasil sofrer por muito tempo, dificuldades mesmo, porque aposta-se numa resolução de problema fazendo contenção, fazendo racionamento de setores que, ao nosso entendimento, não deveria se fazer. Então, a dificuldade será, ao meu entendimento, de forma geral. Mas agora existem condições institucionalizadas que aí nós, por obrigação, fazer um repasse. Então, ainda a gente continua com bons deputados, nós temos boas relações com parlamentares, quer seja na Câmara Federal, como também no Estado, nós vamos procurar compensar por aí. E a disposição que existe dentro dos vários ministérios, né, é importante, claro que sim, né, uma relação de um partido, de amigos que eram ministros, né, enfim, coisa dessa natureza, mas também a necessidade de se ter bons projetos, né? Hoje você tem todo um sistema informatizado, que a liberação de recursos não necessariamente depende apenas do gestor público que lá está. Se você apresentar projetos que convencem, projetos bons, projetos viáveis, você pode alcançar os recursos necessários para continuar. Então nós vamos apostar nisso e vamos trabalhar nisso. Com relação à Câmara Municipal, né, o resultado da sua composição, eu sempre gostei de trabalhar de uma forma a buscar a participação democrática da sociedade, ou seja, uma democracia participativa e não apenas representativa. A sua grande experiência legislativa pode ajudar se você vencer? Eu penso que sim, penso que sim, porque terei essa experiência para fazer a relação com o legislativo, né? Uma relação, obviamente, de independência, harmônica, de respeito, mas uma relação também de saber quais são as devidas responsabilidades, não é? E buscar compensar o que faltar com a representação participativa da comunidade. O senhor falou agora há pouco sobre repasse. Os repasses federais e estaduais têm sido muito poucos e reclamados há muito tempo pelos prefeitos, e essa seria a boa razão, inclusive, dessa quebradeira geral de prefeituras. O nosso município está dentro desse contexto, passa por enormes dificuldades, e os repasses não são suficientes, porque as demandas locais aumentam, e aumentam em cima do município com os mesmos repasses. Como trabalhar essa questão dos repasses? Ou esperar que eles possam ser a solução da sua administração, se eles estão tão poucos hoje? Obviamente que nós precisamos buscar alternativa no próprio município, do ponto de vista de você, por exemplo, atrair investimento para gerar renda, né? Eu imagino que no próxima legislatura, apesar de dificuldades que se apontam, mas nós teremos uma realidade de possibilidade de aumento de recursos gerado no próprio município, como, por exemplo, a empresa CPQL, que deverá iniciar a sua produção, isso vai incidir em maior recurso para a cidade. Existe uma perspectiva de um aumento considerável também no repasse de FPM para o nosso município, mas, Daércio, essa tua pergunta, eu penso que prefeitos eleitos para a próxima legislatura haverão de se organizar, fazer pressão para que seja cumpridos os repasses em dias e, inclusive, que garanta a sua manutenção sempre a tempo adequado para que os municípios tenham menos sofrimento do ponto de vista financeiro. O senhor economizaria em que hoje? Como parte, por exemplo, dessa... Pois bem. Tem alguma sobra aí que pode ser? Haverá necessidade, sem dúvida alguma, de se fazer um racionamento, de se fazer alguns cortes, se necessário, inclusive na própria carne. Quando eu digo na própria carne, logo nós vamos para algumas despesas, como, por exemplo, os cargos comissionados.
Evidentemente, o cenário que se aponta mostra para uma necessidade, apesar de que nós temos atualmente um número de cargo comissionado diferente daquilo que diz o nosso adversário, é bem conciso, é bem adequado. O senhor diria que é uma máquina enxuta? Sem dúvida, também. Né? Temos que otimizar a capacidade dos profissionais que nós temos. O prefeito atual, Chico Dumont, se notabilizou aqui nessas áreas estratégicas, por exemplo, financeira e tudo mais, por destacar ali pessoas puramente técnicas, né? Até aqui, em quase todos os momentos. E o senhor já vem de um mundo um pouco mais político, né? Vamos dizer assim, enquanto que ele tem uma origem de gerente de banco, então isso, evidentemente, trouxe com ele toda uma característica técnica, de colocar nessas funções estratégicas gente técnica. Como é que o senhor vai fazer? O senhor pensa em também manter essa mesma linha? Eu tenho dito para essa secretaria. Pois bem, eu tenho dito às pessoas que aprendi com o Chico, aprendi com o Adalto, não é? Mas eu sou o Cidinho, não é? E evidentemente que também tem essa experiência de ter trabalhado no executivo. Portanto, a experiência de ambos me dá condição da gente procurar trabalhar com as dificuldades de forma racional e fazendo tudo aquilo que for necessário fazer para que a máquina pública ande e que a comunidade não seja prejudicada. Então, Daércio, me sinto na condição de ter o preparo adequado para, no momento certo, fazer aquilo que for necessário fazer. Cidinho, o senhor tem dito na sua campanha, no seu programa de governo, que vai construir um novo distrito industrial ali às margens da rodovia Faria Lima, no portal Terra da Saudade. No entanto, nós temos lá o distrito de Turiba, que já está há muito tempo lá, e até agora, pelo jeito, a gente não saiu do papel, e já foi prometido várias vezes que seria entregue, inclusive nos governos atual e também no governo anterior. Tá certo. Nós temos a aquisição de uma área de terra, aliás, com escritura assinada, tanto do ponto de vista habitacional, como também do ponto de vista que será destinado para as empresas, né? Isso é verdade, até disseram que não tínhamos, mas temos, não é? Mais de 1 milhão de metros quadrados de terra, onde será destinado às empresas, às margens da rodovia Faria Lima, na área contínua ao portal Terra das Saudades. O distrito de Turiba, ele está praticamente... Silvânia, perdão. Ok, ele está praticamente tomado, as empresas já todas quase instaladas, e no distrito de Silvânia começa-se as autorizações para iniciar as instalações. Foi uma situação difícil lá, porque, veja você, se dessem continuidade àquilo que fez Adalto, nós poderíamos, quem sabe, em vez de ter um distrito lá próximo de Silvânia, ao meio das Canas, ter uma área contínua ao distrito de Turiba. Todavia, os nossos governos entenderam que, uma vez feito, uma vez as instalações iniciadas, deu-se continuidade. E não foram poucos os recursos que foram destinados lá. Até porque tivemos que fazer todo o serviço de saneamento, afastamento de esgoto, instalação de energia elétrica, tudo isso com custo altíssimo, além de toda a infraestrutura da pavimentação asfáltica das vias públicas. E não obstante... Se deteriorar, caso não seja... Não, nós temos apenas uma única via que está em final de pavimento, não é? Curiosamente, nosso adversário foi lá filmar exatamente essa, não filmou o distrito todo, que já está acabado, e já está autorizado, algumas empresas já iniciou, inclusive, as suas instalações. Embora tenha tudo isso lá, e isso tenha custado caro, ele ainda assim, geograficamente, está distante. Está fora do contexto aí. Para não ir muito longe, nós vamos dizer que para passar um caminhão ali só pode ter 7 toneladas. Uhum. Como é que nós vamos pensar no distrito industrial, cujo acesso não pode ser feito por uma carreta, por exemplo, né? Então, há toda uma situação aí, e talvez por estas razões também sabemos que o interesse empresarial não é tão grande assim. Uhum. Insistir nisso, o senhor acha que é o mesmo? Toda aquela área já está destinada. Toda aquela área já está destinada, todo imóvel já tem a sua empresa. E por que até agora ninguém construiu nada lá? Porque nós ainda faltávamos algumas infraestruturas necessárias, é por isso. Agora terminadas, exceto uma única via pública lá que precisa terminar o asfalto, pouco mais que um quarteirão de outra. Feito isso, todas as empresas terão autorização para iniciar as suas instalações. E é o que está se fazendo, né? E também, por conta dessas características, se priorizou empresas que pudessem se adequar melhor a essa realidade de locomoção, de transporte até lá. Curiosamente, sempre ficou aí uma pergunta, o porquê de deixar o distrito de Turiba, que foi retomado pelo prefeito Adalto e dado continuado pelo prefeito, e foi desapropriado no meio de uma propriedade rural. Obviamente que as pessoas são inteligentes, entendem, e cada um faz juízo disso. Nós fomos muito críticos a isso, mas não podíamos deixar de dar continuidade àquilo
Sim, porque quando nós assumimos já tinha feita toda uma desapropriação, obras, abertura de vias públicas já iniciada, alguma estrutura já iniciada. Então não podíamos fazer a devolução. A próxima pergunta e última. Eu quero voltar para o problema da água, Dercy, para falar do contrato, né? Claro que o contrato tem que ser seguido, mas há uma possibilidade de se rever algumas coisas desse contrato, por exemplo, pessoas de baixa renda que têm que pagar um mínimo, sendo que não gasta nem perto desse mínimo, ele é obrigado a pagar esse mínimo. Tem gente pagando hoje uma conta de água quase igual a conta de luz. Veja você que a relação contratual é uma relação bilateral, com responsabilidade de partes. O prefeito Adalto lutou por anos a fios, contrário, buscando uma repactuação do contrato que fez o tratamento de esgoto. Aquilo sim. O problema que veio depois é consequente daquilo. Naquela época, o nosso adversário, inclusive, pertencia àquele grupo político. Eu fui até a justiça contra aquela aprovação na lei à época da Câmara. Além de votar contra, representei junto ao Ministério Público, etc. Infelizmente, não tivemos isso. O prefeito Adalto foi até o Supremo Tribunal Federal. Também não resolveu. O contrato, o problema maior hoje na questão do consumo de água está na tarifa mínima. Nós temos cidade próxima nossa aqui, o gerenciamento do abastecimento é feito pela Sabesp, empresa do Estado, de um Estado que está lá, muitos dos nossos agentes que estão com o nosso adversário, apoio a sua candidatura. A Sabesp, eu disse, a Sabesp não veio porque não tinha viabilidade econômica para ela em Matão. E cidade próxima de nós, a tarifa mínima é de R$ 39. Então, veja você, a nossa é 47. Infelizmente, ela existe para ter o tal do equilíbrio financeiro, para a viabilidade. Porque uma parte considerável de consumidores, elas estão exatamente nesse consumo mínimo de até 10 metros cúbicos, um pouco mais às vezes. Me permita pegar carona, então? Que a receita vem dessa tarifa mínima. Mas, evidentemente, nós consideramos também que ficou, de certa forma, um pouco majorada, cara, não é? Eu vou pegar carona nisso aí para dizer que a minha pergunta também vem na sequência da do Esteves, mas ela não é motivada pelo, vamos dizer assim, por discurso de candidatos, adversários, qualquer coisa que valha. Ela é motivada por aquilo que há muito a gente conversa com a população no dia a dia. Então eu diria que é uma observação bem pura, né, daquilo que as pessoas falam. Elas não se reportam muito ao fato de a cidade ter concessionado a água. Elas falam mais exatamente isso. Se não deveriam ter pensado melhor num escalonamento que fosse um pouco mais justo, que aproximasse um pouco mais o real consumo do valor que a pessoa que está pagando. A pessoa que consome 1.000, 2.000 litros e paga por 10. Então pergunto ao senhor, o contrato permite a revisão desse escalonamento aí? É um contrato bilateral. Quando as duas partes concordarem, né, estou aqui assessorado pelo Dr. Luiz, acredito que eu não esteja falando algo que não seja real, né? É possível que se faça. Mas aí, essa possibilidade, ela vai se dar de acordo com a possibilidade daquilo que nós chamamos do equilíbrio financeiro. A iniciativa privada veio, teve um custo de investimento, ela precisa ferir. Mas aí eu teria que perguntar para o Chico, ele não está aqui presente, e eu não quero ser injusto com ele, mas eu devo lembrar que o senhor estava por perto esse tempo todo. Se era possível, por que vocês não mexeram? Não, Daércio, eu estou dizendo o seguinte, vamos esclarecer. Você me perguntou se é possível que se dê para mudar isso. Eu disse que a receita significativa para esse equilíbrio financeiro da concessionária, ela vem exatamente do consumo mínimo, que é a tarifa mínima. Porque se assim não fosse, aqueles que consomem mais de 10 metros cúbicos teriam um valor bem maior. Porque lá atrás, eu tenho sempre dito, não dá para fazer a discussão da água sem levar em consideração o preço que custa o tratamento de esgoto. Quando fez lá atrás o tratamento de esgoto, se previa um aumento muito grande na tarifa da água, entende? Então foi a forma que se encontrou. E há de considerar que você, para ter à disposição a água, para ter 100% do tratamento, a possibilidade de 100% de tratamento de esgoto feito, e isso vai incidir diretamente na saúde pública, por isso também que nós temos uma qualidade de saúde que é nota 10, não é? Obviamente que tem a ver com saneamento. Agora, é possível discutir esse acordo? Quando as duas partes sentarem e discutir, é possível de iniciar uma discussão. Agora, essa discussão vai ter êxito? A pergunta é, a empresa vai deixar de aferir aquilo que ela investiu? Aí ela pode se respaldar num contrato feito que poderá não ser viável. É isso que eu estou perguntando. Exato. O contrato permite, e aí eu entendi que você disse que sim, desde que fosse conversado. Então daí a minha pergunta é por que não fizeram então? Não. Veja só,
Eu e você, nós temos um contrato. É possível que a gente reaveja esse contrato. Mas as condições postas, no caso da água, será possível? Então, o Aí contrato não permite. Sei que as condições postas poderá não ser possível que refaça isso. Esse escalonamento, entendeu? Bem, nós estamos conversando com o candidato Cidinho, ele é o candidato do primeiro dia de Sabatinas, neste que foi o segundo bloco, e que foi dedicado às nossas perguntas aqui, e que volta em instantes, mas daí voltamos suas perguntas de telespectadores, dependendo da dinâmica das respostas, poderão ser respondidas até 5 perguntas, e depois a gente fecha com as considerações finais do candidato Cidinho, que mais uma vez nós agradecemos pela presença, e que volta conosco também em apenas 1 minuto. Sorvetes Festa. É bom em qualquer momento. E o melhor, fabricação própria. Sorvete é feito aqui em Matão. Um processo de higiene absoluta. Indiscutivelmente um sorvete delicioso. Experimente Sorvete Festa. Presente na maioria dos supermercados e mercearias de Matão e região. Dos clássicos aos mais sofisticados. Sorvete Festa. Fone 3382-4861. Universo Saúde, loja especializada em bem-estar e qualidade de vida. São mais de 1.500 produtos que atendem a todas as necessidades e escolhas. Veganos, vegetarianos, granel, diet, sem glúten, sem lactose e uma linha completa de suplementos e de emagrecimento. Universo Saúde oferece aos associados a Matão Ama Saúde vantagens exclusivas. É só apresentar a carteirinha do associado e ganhe descontos de até 20% imediato em todos os produtos. Universo Saúde, o shopping da vida saudável. Contec Contabilidade, empresa com 20 anos de experiência, certificada em gestão de qualidade na prestação de serviços contábeis pelo 3º ano consecutivo. Possui atualmente equipe treinada e qualificada prestando serviço para empresas pequenas, médias e grandes, dentro e fora do município de Matão. Ao iniciar qualquer negócio, consulte a Contec Contabilidade. Rua São Lourenço, 2080, 4º centenário. Fone 3383-2222. Eleições 2016. Sabatinas com os candidatos no Bom Dia Matão. A maior cobertura das eleições 2016. Lembrando que neste domingo teremos um dia inteiro de cobertura. A nossa equipe de jornalismo durante todo o dia, desde os primeiros momentos da manhã, acompanhando os candidatos e também os próprios eleitores indo às urnas neste domingo. Os candidatos, inclusive acompanhando os candidatos a prefeito nos momentos aí em que eles farão suas votações. Estaremos acompanhando todo o noticiário paralelo do setor policial e de várias áreas aí do nosso dia a dia. E mais, claro, e principalmente as eleições nesse domingo, com toda a equipe mobilizada para no final da tarde, ininterruptamente, acompanhar a apuração dos votos no município de Matão, o prefeito eleito e a votação de cada um dos 2 candidatos, a possível formação da Câmara Municipal, que talvez não saia exatamente ali num momento tão rápido, né? Porque tem todo um cálculo aí de quociente eleitoral para ser feito, mas pelo menos vamos descobrindo em tempo real ali os mais votados, para depois sabermos quais deles, na verdade, ocuparão as cadeiras da Câmara. Todo esse trabalho no próximo domingo e com toda a credibilidade da equipe de jornalismo que hoje e amanhã realizam aqui as nossas sabatinas. Quero dizer que esse programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Matão e também pelo portal Saiba Já, pela internet. Você pode nos acompanhar ou então continuar aqui através do rádio ouvindo o candidato Cidinho, que agora então sorteará nesse terceiro e último bloco com tempo de 8 minutos. Se passar 1 minuto, 1 minuto e meio a mais, evidentemente que nós anotaremos e igual tempo será estendido para o candidato Schettini amanhã. Não há essa rigorosidade toda, afinal de contas é uma sabatina e há momentos que às vezes a gente precisa permitir, dado o interesse, o alto interesse do assunto que está sendo tratado, 1 minuto a mais. Isso é absolutamente normal e não privilegia ninguém, não é verdade? Aliás, privilegia sim, em situações assim, o próprio telespectador, que tem sempre 1 minutinho a mais para saber o que o candidato pensa e, enfim. Cidinho, por gentileza, pode sortear aí o 6º telespectador do programa. É o de número 9, corresponde ao nosso ouvinte Vladimir Ferreira de Carvalho, do Parque Aliança. Fala, Vladimir. Meu nome é Vladimir Ferreira de Carvalho, sou morador do Parque Aliança. Gostaria de saber dos candidatos se aquele que vir ganhar a eleição, se na parte do esporte amador,
de Matão, não só o veterano, como o futebol em geral, se vai ter possibilidade de voltar como era há muito tempo atrás aí, que a gente tinha um salão de primeira qualidade com o professor Luiz César, certo? Nós tínhamos o vôlei, certo? Que hoje nós temos um basquete, sim, que representa, a gente acompanha aí, mas tem muitas coisas. Fizeram um ginásio igual o Gija, que é compatível ao 10º Chiusini, mas a gente não tem muita utilidade, porque tem a plateia, e essa plateia do vôlei, do futsal, sumiu. Você tá entendendo? Devido que não tem mais os campeonatos, a base não tem mais, sub-15, sub-13, sub-14. A gente gostaria desses que vêm a ganhar aí, se puder, o ano que vem tá pondo esse trabalho de novo aí, ó, principalmente a base, que a base a gente vê aí, não tem mais, é complicado, não tem mais campeonato. Meu caro Vladimir, você falou de esporte, em esporte os nossos governos de Adalto e Chico muito fez, e você mesmo disse, não é? Veja só você que construímos Caju, construímos Gija, cobrimos a quadra de São Lourenço do Turvo, ginásio de esporte Bom Jesus, Nova Cidade, lá no Flamenguinho, né? O campo da Vila Maria, da Josefina, do Quarto Centenário, construímos a sede da Secretaria, realizamos a Taça Quito Pereira, a Taça Zinho Calabresa de futebol, o campeonato amador nosso tem durabilidade de 8 meses durante o ano, 54 equipes, não é? Temos a escolinha de futebol, apoiamos através de um programa social, a organização Fantic, a organização do Távora de Karatê, a de basquete da Ampab, né? Temos também a escolinha gratuita que nosso querido Lídio que trabalha, no basquete, categoria masculina, feminina, ginástica, escolinha, xadrez, judô. Veja que nós temos muito no esporte, mas evidentemente que dando a possibilidade, a comunidade dando a possibilidade do Cidinho ser o prefeito da sua cidade, o esporte também será uma das prioridades. E nós queremos criar, quem sabe, um conselho, Daércio, municipal de esporte, para tratar todas essas questões atinentes ao interesse daqueles que fazem a gestão através da sua participação voluntária em toda a modalidade esportiva. Então tenha certeza, Vladimir, uma vez eleito, nós vamos conversar muito e dentro daquilo que o orçamento permitir, nós vamos ampliar a participação esportiva da nossa cidade. No caso do campeonato amador, está no nosso propósito de governo, inclusive, de fomentar a possibilidade de uma participação regional para, quem sabe, ser assim uma atração em despertar possibilidades até de profissionalização dos nossos craques matonenses. Próxima pergunta, você pode sortear, pode selecionar, Cidinho. É a 16. Pergunta de número 16, que corresponde a telespectador e ouvinte, Rosemary Pinotti, da Vila Pereira. Bom, meu nome é Rosemary, eu moro na Vila Pereira. Eu gostaria de saber sobre a questão de desemprego na cidade. Né? Nossa cidade tem tantas indústrias tão importantes, né? Assim, para o mercado nacional, e porque assim, um índice tão alto de desemprego na cidade. Bem, minha querida, eu sinceramente eu não sei, não tenho uma estatística do número de desemprego. Fala-se em milhares de desempregados e acredito que realmente existe. A questão do emprego, evidentemente, quando a economia nacional vai bem, a possibilidade de empregabilidade é maior. Quando não, infelizmente, nós sofremos as consequências porque Matão não foge à regra, ou seja, Matão não é uma ilha. Infelizmente, o nosso país foi atingido por uma crise econômica internacional e agravada por uma crise política de irresponsabilidade e mais outros males de uma parcela de gente de Brasília, e nós sofremos aqui. Agora, o prefeito, evidentemente, ele pode e deve fazer políticas e ações para amenizar a situação e buscando resolução daquilo que é possível no âmbito do seu município. Isso nós temos feito, né? Nos próximos dias, inclusive, o prefeito Chico estará fazendo autorização para a instalação de mais empresas em nossa cidade. São o distrito de Toriba, como nós já falamos, o distrito de Silvânia, que iniciará as construções das empresas, lá no portal Terra das Saudades. Nós temos 3 núcleos de empresas
que já estão bem avançadas as instalações de muitas delas já funcionando, e agora, como eu já disse, um novo distrito. Além disso, ampliamos o perímetro urbano da cidade para atrair novos investimentos da iniciativa privada, a exemplo da empresa CPQelco. E nós teremos, dentre as mais de 200 empresas que receberam incentivo do poder público em Matão, porque às vezes fazem crítica, né, de que nós não atendemos as empresas, coisas do tipo, mas vejam vocês, são mais de 200 empresas que receberam incentivo do poder público com doação de terreno, e dentre essa, aproximadamente 2 dezenas de empresas que vêm de fora. Então, aquilo que compete ao prefeito, minha querida, pode ter certeza que muito vou fazer, gosto de trabalhar, vou buscar a possibilidade de a gente gerar mais emprego ainda em nossa cidade. Nessa mesma esteira, o Senai completou 20 anos esses dias, importante formador dessa mão de obra da nossa cidade, e hoje acanhado para a demanda que tende a cada vez mais aumentar. O senhor pensa em algo em relação sem dúvida, ao Senai? Senai também é um legado, né, de uma gestão de parceria do poder público com a iniciativa privada, com a organização da indústria, no caso do prefeito Adalto. Nós temos o IFESP também, que há uma possibilidade de a gente investir na capacitação profissional, além da FATEC. Vamos fazer a FATEC sair do papel, trabalhar bastante para isso, depender dos nossos esforços, uma vez prefeito, ela virá. Evidentemente que a necessidade é do governo do estado, mas queremos fazer com que ela saia dos discursos do papel e que seja uma realidade em nosso município. Próxima pergunta que o senhor pode selecionar, por favor, será a 7ª já pergunta, não é? 8ª pergunta que pode ser respondida, número 12. Número 12 é Lourdes Marchetti, do Jardim Paraíso 1. Oi, Maria. Eu sou a Maria de Lourdes Marchetti, moro no Jardim Paraíso 1. Eu queria saber com o novo prefeito como vai ceder as conjunto habitacional, que aqui tem muitos moradores que estão necessitando muito. Então, a gente queria que quanto mais depressa eles corressem, era melhor, porque a gente está precisando mesmo, e de mais lombada, porque tem muitos carros que passam muito depressa na rua, às vezes é perigoso até atropelar uma criança. Então, a gente queria saber do novo prefeito o que ele pretende fazer de melhor para nós. O nosso município, minha querida, se destaca também a realização de habitações de interesse social. Inicialmente foram 103 unidades destinadas às famílias que viviam em condições de vulnerabilidade nas suas moradias, e depois mais 658 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, acolhemos aí mais de quase 800 famílias. A área adquirida aí de uma forma inteligente pelo prefeito Chico, de mais de 1 milhão de metros quadrados de terra, como eu disse, prevê a possibilidade de mais investimento em habitação. O prefeito fez o sorteio de terrenos, terrenos devidamente registrados em cartório, portanto, vamos garantir ampliar a possibilidade de moradia às famílias que precisam. E precisamos continuar à disposição de mais terras. Vamos continuar ampliando isso. Esse, sem dúvida alguma, é o nosso objetivo. Infelizmente, nós sofremos um retrocesso no programa Minha Casa Minha Vida com o governo que tomou posse, da forma com que tomou, que nós já dissemos. Nós tínhamos já um projeto pronto para mais de 1.000 unidades habitacionais no nosso município. Com a suspensão do programa, decidiu-se pelo sorteio de centenas de terrenos. Mas vamos continuar, querida. Nós precisamos realmente ir amenizando o déficit habitacional em nossa cidade. Bom, nós estamos aqui com 7 minutos e 45. Se o senhor for bem breve, dá para fazer mais um, candidato. Mas bem breve mesmo, até no sorteio, por favor. 18. 18 é a pergunta de Edjane da Silva Melo, Jardim Alvorada. Edjane da Silva Melo, bairro Alvorada. Eu queria saber dos candidatos o que ele vai fazer para melhorar o emprego aqui em Matão. Porque há muito desemprego, eu quero saber de vocês. O que vocês vão fazer para melhorar isso? Pois bem, me parece que a gente contemplou um pouco na resposta anterior. Mas a gente precisa trabalhar, além da questão do distrito industrial, evidentemente que buscar parceria com os organismos de fomento a essa questão, como, por exemplo, a Associação Comercial Empresarial, né, o comércio local, procurar diversificar, né, o nosso setor de empregabilidade na cidade, numa relação
harmônica e de busca de condição de investimentos dentro da possibilidade daquilo que é obrigação do município, no nosso comércio, que é um comércio pujante, que a cada dia se renova, para garantir maiores possibilidades de emprego. Bem, nós fechamos aqui com 9 minutos também o segundo bloco. Assim, avançamos 1 minuto em cada um dos blocos de perguntas. E do mesmo bloco, o segundo bloco, com 17 minutos e 40 minutos, igual tempo, nós vamos dedicar ao candidato Schettini amanhã. Como referência, nós tínhamos 8, 8 e 15 minutos. Mas é claro que não precisamos ser tão rigorosos assim. Esse avanço de 1 minuto a mais será compensado também para o candidato de amanhã. Na nossa sabatina, eu deixo o candidato Cidinho à vontade nesse 1 minuto final para as suas considerações, também finais. Pois bem, Daécio, eu quero agradecer aqui a emissora, a vocês que proporcionam essa condição, aperfeiçoando cada vez mais a condição democrática, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Me permita apenas dizer, voltar à questão da água, que eu dizia, Daécio, a questão do reequilíbrio contratual. Isso é possível desde que ambas as partes concordam e de que haja viabilidade para isso. É nesse sentido que eu estava dizendo, não é? Mas eu quero agradecer muito você, toda a emissora, essa possibilidade, sempre é bom a gente poder compartilhar do que pensa, e principalmente nesse momento importante, não é? Quero pedir às pessoas, obviamente, o apoio, não é? Para que a gente torne realidade aquilo que nós propomos, né? De dar continuidade em todos os trabalhos, serviços, obras, programas desenvolvidos ao longo do tempo de Adalto e Chico, e nessa perspectiva, obviamente, nós precisamos do voto, e é isso que nós pedimos à comunidade. Bom, de nossa parte, nós encerramos essa primeira sabatina, que mediante sorteio coube ao candidato Cidinho. Amanhã nós traremos aqui ao programa, em igual tempo e nas mesmas condições, o candidato Edinardo Schettini. São 2 os candidatos, 2 terão, portanto, estão tendo essa oportunidade, que eu dito sempre talvez uma das mais importantes, para que ele realmente fique livre, às vezes, de direção e de tudo, às vezes no rádio e na TV, e fique aberto para falar com o público com ele. Não dá para todo mundo, toda a cidade fazer perguntas, mas pelo menos algumas pessoas representando a população participaram desse nosso programa. Que se tinha a expectativa de alguém que fosse tratar sobre baixar nível e tudo mais, já dava para saber que isso não ia acontecer, até porque o nosso enfoque é o de ouvir dos candidatos as propostas e como realizá-las e com que dinheiro. Acho que esse é o grande momento, né? É o grande aspecto mais importante para esse momento das eleições. Então não se trata aqui de entrevistas para despertar a ira, enfim, essas coisas todas aí que para nós não interessam. O eleitor agora quer o esclarecimento e é isso que nós estamos oferecendo através desses programas. E digo a você, esse dia você foi dentro de uma postura muito boa, e mais do que isso, aproveitou muito bem aí o seu tempo, com as perguntas e tudo. Quero agradecê-lo, agradecer a presença da sua vice, doutora Meire, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado, doutora Meire, doutor Luiz Francisco Fernandes, que é advogado da coligação e responde pela coligação também, e que o acompanhou. Muito obrigado mesmo e obrigado pela contribuição que vocês deram à nossa produção e aos nossos eleitores por essa sabatina, que agradeço. Bom dia. Muito obrigado a você, Daécio. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bem, gente, conto com vocês amanhã. Vamos continuar as nossas transmissões pela TV Matão e Canal 58, pelo portal Saiba Já também, pelo rádio aqui. Nós voltamos em alguns minutos na sequência do noticiário regular, o nosso noticiário rotineiro aí, que vai por mais alguns minutos ainda. E com a sabatina de novo amanhã, 8 da manhã, com o candidato Schettini. Eleições 2016. Sabatinas com os candidatos no Bom Dia Matão. A maior cobertura das eleições 2016. Saudades FM. Chegou a hora. Seu voto é muito importante. O futuro de Matão está em suas mãos. Eleições 2016. Matão vai às urnas eleger seu prefeito e seus vereadores. A Rádio Saudades, a TV Matão e o portal Saiba Já realizam a maior cobertura jornalística do evento. Fique ligado na programação. Sabatinas com os candidatos no Bom Dia Matão. Dia 28, candidato Aparecido do Carmo de Souza Cidinho. Dia 29, candidato Edinardo Schettini. E dia 2 de outubro, cobertura completa das eleições
das 8 da manhã, nos colégios eleitorais, com flashes ao vivo. E a partir das 16h30, início da apuração, ao vivo, com toda a equipe de jornalismo. Saudades FM, TV Matão e Saiba Já, a maior cobertura das eleições 2016. Atenção, pessoal, a promoção economize muito mais no Sabem Água. Tá a todo vapor, hein? A todo vapor, são descontos tamanho família. Dá uma diferença quando você passa os produtos no caixa. Por quê? Em todos os setores tem aquele negócio do desconto especial na segunda embalagem. Você compra 2, o terceiro é grátis, aquelas promoções. E tem em todos os setores, de modo que se você aproveitar todos, olha, dá uma diferença de preço e você leva muito mais também. É muito bacana. Se você adora comprar no Sabem Água, às vezes não tem tempo, inclusive essas ofertas que eu disse, você pode encontrar pela internet, sabemágua.com.br. E boas compras, é rápido, entrega também. Cebola nacional ou cenoura, 95 centavos. Café Três Corações, meio quilo hoje, 7,95. Molho de tomate predileta, sachê, 340 gramas, 95 centavos. O cheque é para 8 de novembro, sem juros. Promoções válidas para hoje no Sabem Água, Rede Forte do Interior. 3382-9713. 3383-9090. Aqui você fala. 3382-9713. 3383-9090. Central de Atendimento do Ouvinte, Saudades FM. Bom dia, Matão. Está no ar o giro da equipe de jornalismo na segunda hora, atualizando os fatos da primeira e trazendo novas informações da região com você, Malu Rosato, agora. De volta aqui da Morada do Sol, trago mais informações. Um taxista foi assaltado por uma mulher e um travesti durante uma corrida em São Carlos, na madrugada de terça. De acordo com a polícia, a dupla pegou o táxi na Vila Marcelino e no fim da corrida no Jardim Cruzeiro do Sul, acionou o roubo. A mulher, que estava sentada no banco do passageiro, mostrou uma faca à vítima, enquanto o travesti observava a ação do banco de trás. Os dois levaram 2 celulares, mais R$100 e fugiram da cena do crime. Depois que a dupla deixou o carro, o taxista acionou a polícia e foram realizadas rondas à procura dos suspeitos. Depois que a dupla deixou o carro, o taxista acionou a polícia e foram realizadas rondas à procura de suspeitos. Um travesti foi detido com um celular e R$32 no Parque Industrial e uma suspeita foi presa a um quarteirão de distância. Com ela foram encontrados um canivete, um celular e R$8. O caso foi registrado no plantão policial e os 2 suspeitos permaneceram detidos. Um depósito de gás de Motuca foi roubado por 2 homens armados no fim da tarde de segunda. A dupla fugiu com cerca de 12 mil e até o momento ninguém foi preso. A funcionária da empresa contou à polícia que seu marido havia guardado o caminhão com botijões de gás e no momento em que ela fechava o portão, foi surpreendida pela dupla. Os homens apontaram um revólver para a cabeça da mulher e começaram a puxá-la pelo cabelo. Em seguida, subtraíram todo o dinheiro do caixa e fugiram a pé por uma estrada de terra. Segundo o relato da vítima, os homens usavam capacetes e não foi possível ver os rostos dos 2. A polícia foi chamada e realizou buscas, mas nenhum suspeito foi detido. De volta à Morada do Sol, por volta das 21 horas de segunda-feira, um homem foi baleado no bairro São Rafael. A polícia foi acionada por vizinhos que ouviram os disparos. A vítima disse aos policiais que foi chamada por um rapaz que estava em uma moto. Em seguida, ele ouviu os disparos em sua direção. O homem foi atingido e conseguiu correr para dentro da residência, de onde gritou por socorro. Uma viatura do SAMU socorreu a vítima, que foi atingida no braço. Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o autor da tentativa de homicídio. Ainda aqui em Araraquara, um jovem de 21 anos foi feito refém por um assaltante no final da tarde da última segunda-feira, no centro da cidade. Ele foi abordado e o ladrão o obrigou a sacar dinheiro em uma agência bancária. Segundo o rapaz, ele estava em frente a uma academia quando o assaltante o ameaçou com uma faca e o acompanhou até uma agência bancária. O jovem precisou sacar R$700 e entregar ao bandido, que ainda levou R$25 que estavam na carteira da vítima. Na fuga, o bandido chegou a dizer que morava no bairro Jardim das Hortênsias. A polícia foi acionada, mas ninguém foi preso. E por hoje é só, mas amanhã eu estou de volta aqui no Bom Dia Matão. Um bom dia a todos e até lá! Valeu, Malu Rosato, pelas suas informações. E aqui, Matão, que está repercutindo, Ronaldo e pessoal de casa, é aquele furto que houve lá no clube da melhor idade, da terceira idade, Terra da Saudade. Ó, levaram cerveja, levaram vodka, levaram comida, levaram tudo que havia ali.
é doado, então eles pegam doações aqui para poder manter lá o clube, né? Pra você ter uma ideia, levaram R$35 que estavam no pé da Santa. E o pessoal chega lá, faz uma contribuição, até aquele dinheiro os bandidos conseguiram levar. Então o presidente lá do clube da terceira idade, de Matão, ele está fazendo um apelo, né, para as pessoas, se porventura alguém vire por a rua, alguém com botijão de gás, suspeito, para avisar a polícia, porque também os bujões foram roubados de lá. Pode ser que tenha a ver alguma relação, se alguém for visto com esses botijões, uma relação com o furto que houve lá. E se alguém quiser contribuir com alguma coisa para repor estoque, para que o clube venha, volte a funcionar, é bem-vindo, é só levar na sede lá, beleza? Vamos então com o Ronaldo agora, com as notícias do esporte, Ronaldo. E hoje é noite de Copa do Brasil, com jogos interessantíssimos, né? Os grandes de São Paulo na parada, Palmeiras está na Copa do Brasil, Corinthians também, e já nós vamos falar com o Marcos Luiz para falar sobre isso. Ontem teve 2 jogos na Série B do Brasileirão, o Atlético Goianiense ganhava do Joinville até o final, até os acréscimos, e aí sofreu um empate. O Atlético Goianiense está muito perto de garantir uma vaga para a Série A o ano que vem. E quem se deu bem depois de 2 derrotas seguidas foi a equipe do Brasil de Pelotas vencendo o Ceará. O Ceará, 6 rodadas, não ganha, estava no G4, despencou na classificação geral da Série B, e agora o Brasil de Pelotas voltou a figurar entre os 4 melhores do campeonato. Está na 3ª colocação com 44 pontos, derrubando o Londrina. O Londrina agora é obrigado a ganhar do Oeste no jogo de final de semana, para voltar novamente ao G4. Agora sim, vamos falar de Copa do Brasil com o Marcos Luiz, porque ele fala de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, que também está na Copa do Brasil. Não é isso, Marcos Luiz? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Começando pelo Palmeiras, que depois do treinamento que aconteceu ontem na academia de futebol, a equipe viajou para Porto Alegre. E hoje, 15:10 da noite, partida de ida da fase quartas de final da Copa do Brasil diante da equipe do Grêmio. O técnico Cuca ontem liberou Rafael Marques para resolver problemas particulares e disse também que a discussão que teve com o jogador já faz parte do passado. Rafael Marques está com o elenco na cidade de Porto Alegre para a partida de hoje. O que está irritando o elenco do Palmeiras é o fato do apelido estar sendo dado ao futebol que a equipe está apresentando, o Cuca Gol. Sobre esse assunto, quem falou foi Dudu. A gente é o Cuca Ball com o melhor ataque, uma das melhores defesas, time líder da competição. A gente não entende às vezes por que as pessoas ficam falando isso, né? As pessoas tinham que olhar mais o trabalho da gente, como o Cuca falou na entrevista dele, tinham que respeitar mais o nosso trabalho, né? Não ficar assim, falando essas coisas que deixam o Cuca chateado, deixa o nosso time chateado. Mas a gente tem que manter o que a gente vem fazendo. Se a gente continuar com esse Cuca Ball aí até o final, a gente pode ganhar 2 campeonatos. Palmeiras deverá ter Jailson, Jean, Hermina, Vitor Hugo e Zé Roberto ou Egídio, Gabriel, Tietê e Moisés, Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Santos terá compromisso contra o outro gaúcho, enfrentará o Internacional às 7:30 da noite na Vila Belmiro. Ricardo Oliveira, vetado pelo departamento médico, não vai para o jogo. Rodrigão está confirmado no ataque. Gustavo Henrique e Vitor Bueno também desfalcarão a equipe do Santos. Se depender do trabalho de ontem, o Santos terá Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vecchio, na frente Copete e Rodrigão. Corinthians também está definido para a partida contra o Cruzeiro, 15:10 da noite. Corinthians que faz uma péssima campanha neste momento no Campeonato Brasileiro. Está fazendo campanha de equipe rebaixada e isto tem irritado a sua torcida. Sobre reforços, já para a próxima temporada, Luigi, jogador do CRB, atacante de 20 anos que disputa o Brasileiro da Série B, deverá desembarcar no Corinthians no ano que vem. Para o jogo de hoje, provável time para a partida contra o Cruzeiro. Walter no gol, Cássio segue de fora, Fagner, Iago, Balbuena e Guilherme Arana. O Wendel vetado não vai para o jogo, Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone e na frente, Romeiro. E para fechar o São Paulo, técnico Ricardo Gomes tenta reabilitar a equipe dentro da competição. Sábado às 4h da tarde, terá jogo contra o Flamengo, que está em 2º lugar no Campeonato Brasileiro. Jean Carlos, que foi contratado, poderá ser o novo articulador neste meio-campo do tricolor. O técnico Ricardo Gomes, que ainda não sabe se poderá contar com Kelvin para a partida contra os cariocas. Tá legal, Ronaldo? Legal. E hoje, só completando, o Atlético Mineiro enfrenta o Juventude às 19h30 pela Copa do Brasil. Jogaço, só jogaço. Agora é a fase que nós vamos ter os bons jogos. Santos e Internacional às 19h30. O Santos sem vários jogadores contundidos, outros com 3º cartão amarelo. Grêmio e Palmeiras, olha só, 21h45 na Arena do Grêmio. E
Corinthians e Cruzeiro também, jogo às 21h45 na Arena Corinthians. Falar em Grêmio, da Daécio, o que está rodando aí nas redes sociais é de que o Roger Guedes, que era o técnico do Grêmio, pediu demissão não só pela campanha, mas ele relatou à diretoria do Grêmio caso de homossexualismo dentro do clube. Inclusive, teria vazado, eu estou dizendo assim, porque não foi comprovada se a gravação é mesmo, a voz dos dois jogadores que estariam se relacionando no clube. E ele ficou muito irritado e chegou ao presidente. No ambiente do Grêmio, lá fora é um problema deles. O técnico não tem nada com isso, mas se isso... É o que a imprensa geral está comentando, que não tem nada a ver uma coisa com... Agora, dentro do Se clube... isso é transportado para a vida interna do clube, aí podia ser... Mas não foi comprovado. Essa gravação que está nas redes sociais, muita gente imita hoje muita coisa. E eles não têm essa comprovação, não é oficial. Mas ele disse, técnico, já alertando a diretoria do Grêmio para esses acontecimentos. Mas é o fato do momento hoje. Ok. Outro abraço, muito obrigado. Daqui nós vamos até o Centro Paulista de Meteorologia. O tempo agora. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes da Saudades FM. Estamos de volta agora com a previsão completa do tempo. A massa de ar seco vai ganhando força sobre o estado de São Paulo e com isso temos mais um dia de sol e calor. A mínima em Matão foi de 16 graus e a máxima chega a 31 graus na tarde de hoje. Atenção especial para a umidade relativa do ar, que volta a ficar abaixo dos 30% hoje à tarde. Não temos previsão de chuvas até sábado aqui no estado de São Paulo. Pelo contrário, a previsão é de muito sol em todas as regiões, com as temperaturas ganhando elevação. O sol nasceu às 5 horas e 55 minutos. Vai se pôr às 18 horas e 11 minutos. Portanto, Daércio, a previsão para esta quarta-feira é de sol com pouca nebulosidade, sem expectativa de chuvas e a máxima chegando a 31 graus à tarde. Repito, até sábado, sem expectativa alguma de chuvas no estado de São Paulo. Robson de Rosa para o Bom Dia Matão. Que tal um show? De acordo com recente pesquisa feita pelo Ibope Mídia, a média geral da audiência de rádio no Brasil é de 89% da população. Ou seja, o rádio é seu maior companheiro em casa, no carro, no trabalho. Ouça e anuncie no rádio, que leva informação em tempo real, música de qualidade 24 horas por dia. E a sua companheira em todos os lugares e momentos é a Rádio Saudades FM. Quem liga, fica! Bom dia, Matão. Bem, a sabedoria do dia termina o programa de hoje. Ponha-se nas mãos de Deus. Deus adora ajudar a gente, mas a gente precisa precisar dele. Coloque-se na vontade divina por inteiro, assim como a criança se atira com toda a confiança no colo da mãe. Deixe de se preocupar tanto com o que será da vida. Para de pensar no futuro, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Boa parte do que a gente teme sequer acontece depois. Para que se ocupar antes disso? O Pai nos chama para uma vida, mas não foi à toa que nos chamou. Nos desígnios dele, você tinha bondade. A você foi dada a bondade. Estava tudo já pensado. Então não discuta muito. Atire-se no todo, confiante nas mãos de Deus. Repita muitas vezes mentalmente, isso faz um bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga sempre isso para toda ocasião, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela financeira, para qualquer circunstância. Repita pelo menos 2 ou 3 vezes por dia este trecho bíblico dos Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A todos um bom dia, voltamos amanhã às 7h10 pelo rádio
E hoje ainda 11h30 na TV, no Bom Dia Matão na TV, a gente se vê. Até lá, tchau, tchau. Jornal Bom Dia Matão. Oferecimento. Economize muito, economize mais com o Savenhago. Compre também pela internet. São promoções incríveis. Aproveite. Agora você pode discutir, debater, se defender, orientar, porque agora você já sabe o que acontece, aconteceu ou vai acontecer. Termina aqui. Bom Dia Matão. Apresentação Daércio Neto. Produção Central de Jornalismo. Realização Rádio Saudades FM. Matão, São Paulo.